Bom, e hoje vamos falar de Era Vargas. É muito difícil falar de Era Vargas sem falar dos precedentes. E os precedentes da Era Vargas estão ligados diretamente à crise na política do café com leite. Tá? Como nós já vimos, a política do café com leite é um modelo político que prevê uma aliança entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, por isso café com leite, para que eles se revezassem indicando presidentes. Cada um atenderia os interesses da elite econômica de cada um dos estados. Ali no final da década de 20, o presidente Washington Luiz, ele se recusa a indicar um candidato à presidência mineiro, ele acaba indicando Júlio Prestes, também paulista, para concorrer às eleições. Isso faz com que Minas Gerais fique bastante descontente e acabe a apoiar outras oligarquias, como a de Paraíba e do Rio Grande do Sul. Essa tríplice aliança de estados brasileiros acaba indicando como candidato Getúlio Vargas, gaúcho. A eleição acontece e quem ganha a eleição é Júlio Prestes. Tá? O problema é que isso deixa essas oligarquias nacionais bastante descontentes e acaba gerando uma revolta. Essa revolta de 1930 acaba, por final, a depor o presidente Washington Luiz, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Uma junta militar passa a governar por um período de 10 dias e, por fim, Getúlio Vargas assume a presidência em 3 de novembro de 1930. Já no governo Vargas, e aí a gente começa, enfim, a Era Vargas, a gente costuma dividir esse período em 3 partes. Tá? Primeiro a gente chama de governo provisório, que dura de 1930 a 1934. Essa fase do governo é marcada por uma grande centralização do poder. Tá? Getúlio Vargas dissolve o Congresso e ele centraliza o poder nas mãos dele, o poder executivo. Também é criado o Ministério do Trabalho. O governo brasileiro começa a lidar com a crise internacional, reflexo da crise a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, quando ele está lidando com esse cenário econômico, quando ele está lidando com todas essas relações políticas internacionais, ele acaba demorando demais para estabelecer uma nova constituinte, tá? Uma nova assembleia para fazer uma nova constituição. Essa demora em estabelecer uma constituinte faz com que as oligarquias paulistas, já bastante descontentes com o governo Vargas, comece uma revolta, e essa revolta acaba por evoluir para uma guerra civil, que a gente chama de Revolução Constitucionalista de 1932. Tá? Apesar de ser um conflito armado, o estado de São Paulo contra o resto do Brasil, apesar do número alto de combatentes paulistas, as forças do estado de São Paulo são derrotadas, mas o objetivo de estabelecer uma nova Assembleia Constituinte é alcançado. Em 1933, institui-se uma nova Constituinte, inclusive com o voto feminino, tá, para a elaboração da Constituição de 1934. A Constituição de 1934 ela é considerada bastante moderna para a época. Ela prevê a eleição indireta de um presidente. Esse presidente, olha só que mundo pequeno, acaba sendo eleito Getúlio Vargas, e aí começa a segunda fase da Era Vargas, que a gente chama de governo constitucional. Ela deveria durar de 1934 até 1938, mas ela dura de 1934 a 1937. Esse período do governo constitucional de Vargas, ele é bastante agitado, porque ele é marcado pela polarização política e ideológica, não só do Brasil, como do mundo. É o período da expansão do comunismo no leste europeu, e é o período da expansão do autoritarismo de orientação nazi-fascista, principalmente na Alemanha e na Itália, apesar de ter simpatizantes de outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Nesse período, tem 2 movimentos políticos importantes, que é a Ação Integralista Brasileira, tá? Que é um grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo. Ele é inspirado no nazifascismo, principalmente no fascismo italiano, e ele expressa valores como o nacionalismo e o antissemitismo. Tá? É liderado pelo
então o político Plínio Salgado. Já a Aliança Nacional Libertadora é um grupo de orientação comunista que surge para fazer frente contra o fascismo brasileiro, e ele converteu-se depois no movimento que busca tomar o poder por vias revolucionárias. Era liderado pelo Luiz Carlos Prestes, e esse movimento, que ficou conhecido como Interturma Comunista, fracassa, mas cria um momento de estabilidade. Esse momento de instabilidade generalizada faz com que Vargas consiga um cenário político propício para ele fazer algo que não tinha sido feito no Brasil. Ele dá um autogolpe. Como assim? Em 1937, em vez de ele já preparar o governo para uma nova eleição, em 1938, ele toma o poder, que naturalmente já era dele, mas ele garante que ele não vai sair do poder. Ele dissolve várias assembleias constituintes em estados e municípios, ele esvazia o poder do legislativo, ele passa a concentrar mais poder na figura dele, e isso é entendido como uma fase ditatorial, tá? É a ditadura varguista. É um período marcado pela diminuição das liberdades civis, tá? Mas também é um período marcado pela aproximação de Vargas com as massas, com a população, tá? Tanto que é o período que Getúlio Vargas fica conhecido como o pai dos pobres, devido ao fato de que ele caiu na graça popular, tá? Como ele fez isso? Primeiramente, propaganda, tá? A figura varguista passa a ser cultuada, passa a ser endeusada. No mesmo molde que acontece com o Hitler na Alemanha e o Mussolini na Itália. Ele passa a fazer uma série de propagandas extremamente nacionalistas. Ele passa a literalmente entrar na casa dos brasileiros, o programa Hora do Brasil, que passa a ser ouvido, é um programa de Estado vinculado, passa a ser ouvido por milhões de brasileiros, e ele também passa a praticar censura através do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Essa censura, ela visava principalmente a coibir manifestações contra o governo. Nesse período também acontece um investimento bastante estratégico em recursos nacionais, como, por exemplo, é o período da criação da Petrobras, e também é um período de avanços significativos que diz respeito a direitos trabalhistas, tá? Como, por exemplo, o salário mínimo, que é criado em 1940, e a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que, além do salário mínimo, prevê a criação da Carteira Nacional de Trabalho, jornada diária de 8 horas, direito às férias anuais remuneradas, descanso semanal, direito à previdência social, e também acaba por regulamentar o trabalho para menores de idade e para mulheres. Desde o começo da Era Vargas, já existia um certo controle nos sindicatos, que a gente chama de sindicato de pelego, que é para fazer aquele meio termo entre o governo e o trabalhador. Então, o sindicato já era completamente controlado pelo Estado, os trabalhadores tinham algumas suas necessidades atendidas, o que gerava uma grande conformidade da população em geral com o governo varguista. Acontece que, nesse período, o Brasil passa a sofrer uma série de pressões internacionais, porque é o período que ocorre a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, assim, o Brasil ele já era alinhado ideologicamente aos países do eixo, né, a Alemanha e a Itália, e ele tinha relações econômicas muito próximas com os Estados Unidos, então ele passa a sofrer pressão de ambos os lados, né? O Brasil, que tradicionalmente sempre se mantinha neutro, acaba entrando na guerra do lado dos Estados Unidos, do lado dos Estados Unidos da Inglaterra e do lado dos países aliados. Então o Brasil passa a fazer parte da guerra porque ele recebe uma série de acordos econômicos bastante favoráveis, tá? Inclusive, é nesse contexto que se cria a Companhia Siderúrgica Nacional e o Brasil passa a ter mais meios para fazer um processo de industrialização. Cabe lembrar também que nesse período o Brasil passa a ter muito investimento internacional, principalmente norte-americano.
Existe uma aproximação política muito grande. Só que, com o fim da guerra, esse contexto deixa o projeto político de Getúlio Vargas bastante enfraquecido. Por quê? Porque ele é um ditador de orientação nazi-fascista que combate países de orientações nazi-fascistas e luta por países que defendem a liberdade. Então, fica um pouco complicado e isso faz com que ele passe a sofrer uma série de críticas, tanto internas quanto externas. Nesse contexto, Vargas decreta novas eleições em 1945, mas ele nem chega a se manter no poder até a realização dessas eleições, porque ele é deposto por uma junta de militares ainda em 1945. Nesse contexto, acaba o que a gente chama de Era Vargas. Por mais que ele tenha voltado ao poder um tempo depois, mas o molde político varguista do Estado Novo, que ficou consagrado como um projeto de governo bastante populista, apesar de ser bastante autoritário, bastante totalitário, acaba nesse período com a eleição do Eurico Gaspar Dutra. Tá bom? Isso foi só um recorte, foi só um resumo. Eu vou deixar material de apoio na descrição. Eu espero que vocês consigam entender perfeitamente e qualquer dúvida aqui nos comentários. Obrigado.